Hoje o vídeo é mais uma conversa da minha mente para a sua. Eu vou falar hoje sobre amadurecimento de ideias e da importância disso na nossa vida e na nossa rotina. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, tenho trabalhado isso muito em mim, mas eu acho que entra também muito a questão de que eu tenho muitas paixões. Paixões no sentido de que eu gosto de fazer muitas coisas e além de gostar de fazer muitas coisas, eu transito muito bem, sabe? Eu consigo transitar entre todas elas. E isso pode ser muito positivo, mas também pode ser muito negativo. Então, eu consigo ler e 10 minutos depois estar jogando, ou 10 minutos depois estar fazendo uma bijuteria, ou então, deixa eu ver, pintando, desenhando. Isso não significa que eu sou boa em todas as coisas que eu me proponho a fazer, tá? Na verdade, principalmente se envolver hobby, eu não me preocupo se eu sou boa ou não. Eu me preocupo se eu gosto de fazer aquilo. E aí, se eu gosto, então tá ótimo pra mim. Acontece que a maioria das coisas que eu faço hoje na minha vida, elas precisam ser muito bem pensadas. Elas precisam ser analisadas antes de colocar em prática. Por dois motivos: razão financeira e tempo. São duas coisas que o dinheiro a gente luta todos os dias pra ter, e o tempo, uma das coisas mais preciosas, gente. A gente conversa muito nas lives sobre, né, que o tempo tá passando muito rápido e a sensação que a gente tem é de que a gente tem menos horas no dia, mas na verdade é porque a gente tem que fazer 700 coisas no dia, sabe? Eu tava pensando muito porque essa semana, essas 2 semanas pra trás, inclusive tem vídeo falando sobre isso, eu passei por uma paralisação, assim, sabe? Não consegui fazer nada porque eu paralisei mentalmente, minha cabeça tava uma confusão, então eu não consegui fazer nada. E eu acho que é muito importante a gente sim respeitar os nossos sentimentos, mas eu acho que além de respeitar, a gente tem que entender. Porque às vezes a gente só tá sentindo aquilo naquele momento devido às circunstâncias. E aí que entra o amadurecimento de ideias. Porque a gente acaba se deixando, pelo menos eu, acabo me deixando muito levar pelo momento em que eu estou sentindo aquilo. Só que amanhã, muito provavelmente, numa outra situação, o meu normal não é sentir aquilo. E entra também a questão da influência, sabe? A gente consome muitas redes sociais. Você mesmo tá assistindo esse vídeo, então você tá consumindo e sendo influenciado pelo que eu tô falando. Então, é até meio estranho, né? Nossa. Então, tudo precisa ser muito bem analisado. Não que você vá pensar aquilo durante 5, 6 meses. Dependendo do que for, pode até ser que você precise pensar por todo esse tempo. Mas a gente precisa amadurecer as nossas ideias antes de colocá-las em prática. Porque a gente tá investindo o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa saúde mental no processo. Eu acho que, eu já falei sobre isso no Instagram, uma das coisas que mais pegam pra gente hoje é a frustração. Tudo frustra a gente. Tudo me frustra. Se eu monto um horário e esse horário não é seguido, fico frustrada. Se era pra ser meu dia de folga e de repente eu tenho que fazer uma coisa que vai levar 10 minutos, eu fico frustrada pelo resto do dia. E isso tudo influencia diretamente na nossa rotina. Então, quando eu falo que a gente precisa parar pra pensar antes de colocar em prática, é porque a gente acaba se deixando levar pelo sentimento do momento, que na maior parte dos dias não é o que a gente vai sentir. Tem dias que eu acordo super feliz, mas eu me conheço, eu não sou super feliz todos os dias que eu acordo. Na maioria dos dias que eu acordo, na verdade, eu acordo com o meu cérebro ainda tentando entender que ele tá acordado. Então, um dia que eu acordo super feliz, eu não posso tomar aquele dia como padrão pro resto do meu cotidiano, porque ele é um dia atípico. E é nesses dias atípicos da nossa vida, seja momento feliz, momento triste, momento de ansiedade, momento de alegria, que a gente toma decisões impulsivas. E aí a gente gasta muitas coisas importantes pra gente. A frustração, ela é capaz de tirar a nossa constância em qualquer coisa. A quebra de expectativa, ela machuca a gente, pelo menos eu me sinto assim, ela me machuca no lugar que me faz paralisar. E paralisar pra mim é viver um momento muito difícil em que eu não quero fazer nada, que eu sei que eu preciso fazer, e aí luta, tipo, eu vou rever toda a minha vida, toda a minha rotina. O que eu faço na minha rotina é mesmo necessário? É mesmo necessário eu me divertir? É mesmo necessário eu acordar cedo? É mesmo necessário dormir cedo? E aí eu vou me questionar sobre coisas
que no meu estado normal, eu sei o que é bom pra mim, eu sei o que é necessário pra mim, e aquilo já tá ali, já tá sólido na minha mente de que eu já entendi. Ok, eu preciso fazer isso aqui. Mas o fato de uma situação extraordinária ter acontecido faz eu questionar tudo isso. E eu acho que para as nossas mentes ansiosas é muito complicado, é muito prejudicial. Então, é difícil falar isso depois de eu ter entendido, porque primeiro a gente passa pela fase de ok, vou respeitar os meus sentimentos. Se eu tô sentindo vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu tô sentindo vontade de não fazer nada, eu não vou fazer nada. A gente passa por essa fase que é muito importante a gente respeitar. E aí a gente passa pro momento da vida adulta em que a gente precisa entender que eu vou respeitar, mas eu preciso continuar vivendo. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Se eu não fizer isso lá na frente, eu não vou conseguir, sei lá, pagar uma conta. Lá na frente eu vou ter uma determinada consequência. E é muito complicado, porque eu já sou uma adulta e eu não me sinto uma adulta, mas eu tenho que resolver os problemas de adulto, ao mesmo tempo que eu fico me questionando, será que eu sou adulta e eu tenho capacidade de ser adulta? E é muito difícil, porque a nossa cabeça ela fica o tempo todo, pelo menos a minha, nessa mistura de coisas e ideias. Vou querer abraçar o mundo e eu não consigo abraçar o mundo, porque simplesmente não dá. É impossível abraçar o mundo. Então a gente vai precisar abrir mão de uma coisa ou outra. E essa é a realidade. Essa é a realidade que a gente não quer viver, mas que a gente precisa viver. Então, é necessário eu ter um tempo de qualidade? Sim. É necessário respeitar que eu não quero fazer nada? Sim. Mas eu preciso estudar ou eu preciso trabalhar. Então, eu não vou só não fazer nada porque eu não quero fazer nada. Não, eu não vou fazer nada por um tempo. Depois eu vou respirar e vou fazer pelo menos um pouco daquilo que eu precisava fazer. E isso tudo a gente tem que ir entendendo, porque senão a gente vai ser paralisado sempre. Tudo bem você paralisar e você parar durante uns dias, durante um tempo que realmente às vezes o nosso corpo, a nossa mente, devido ao estresse, devido a tudo que acontece, precisa disso. Mas se a gente for sempre que for frustrado, sempre que a gente, sei lá, se deparar com algum problema, a gente paralisar durante vários dias, a gente não vai fazer nada. E tudo isso se resume a amadurecimento de ideias. Se você tivesse pensado um pouquinho mais em quem você é, no que você gosta, na rotina e na realidade que você tem, e analisado se essa ideia ela é possível ou não, você teria poupado muito estresse. Muito estresse. Poupar esse estresse é poupar a sua saúde mental. E aí entra também muito a questão de o que eu quero fazer no meu dia. Tudo envolve você analisar e pensar. A gente tá vivendo muito no automático às vezes, né? A gente sempre quer fazer a mesma rotina, fazer as mesmas coisas, mas é a soma, né? Todos os dias que você vai viver tem que ser a soma do que você tá sentindo com o que precisa ser feito. E aí você chega na resposta que é como eu vou fazer isso me sentindo dessa maneira, porque isso precisa ser feito. Então, acho que a gente precisa muito respirar, acalmar, conversar, colocar pra fora, seja com um amigo, seja com seu parceiro, sua parceira, seja com Deus. Eu acho que a gente precisa, sabe, às vezes se colocar um pouquinho pra fora e olhar pra nós mesmos de outro ângulo, pra conseguir entender o que tá acontecendo. E a influência, ela é muito positiva, mas ela também é muito negativa. A gente tem que ter em consideração, e eu acho que isso também é outro pensamento muito recorrente ultimamente pra mim, porque eu tenho ficado, assim, abismada com algumas coisas. Eu vejo tanta gente, e não é uma crítica a alguém em específico, é num geral. Às vezes, antes de eu mudar as pessoas que eu acompanhava muita gente, tipo, muitos blogueiros e influenciadores. E eu parei porque eu fiquei analisando. Eu consumia aquilo que não era a minha realidade. E às vezes eu questionava, essa pessoa fala dessa forma, mas isso não condiz com o que eu acredito e com o que eu sou. Eu quero manter isso que eu sou ou eu quero mudar? E se eu mudar, vai ser positivamente ou negativamente? E essa pessoa influenciar no meu dia a dia,
Isso é positivo ou isso é negativo? Gente, tudo isso, a minha mente explode toda vez que eu paro pra pensar nisso. Toda vez que eu paro pra refletir sobre as coisas que eu acompanho, as coisas que eu falo, e sobre mim mesma, e sobre a sociedade como um todo, e os reflexos da tecnologia nos nossos dias atuais, das redes sociais nos nossos dias atuais, isso eu entro em pânico, assim, juro, porque é surreal esse movimento de ansiedade, esse movimento de ganhar dinheiro a qualquer custo, seja em cima de religião, seja em cima de fé, seja em cima de jogo, de vício, do que for. O que importa é você estar no topo. E eu, como uma cristã, não consigo aceitar muito isso. E eu já tô naquela fase de que eu estou ficando de saco cheio de tudo isso, sabe? Tudo isso volta no ponto inicial do vídeo, que é o amadurecimento de ideias. Amadurecer as suas ideias é amadurecer você mesmo, é amadurecer quem você é analisar e entender quem você é. Quando você pensa numa ideia e se ela vai ser boa ou não pra você, você tá analisando se você quer ou não seguir por esse caminho, porque você pode ser ou não ser esse tipo de pessoa. Isso entra em tudo, gente. Amadureça as suas ideias. Sente, eu como eu já falei, eu sou cristã, então hoje, tendo voltado os meus olhos e o meu coração para Deus, é uma das coisas que eu mais faço é conversar, é orar e é refletir sobre isso e é colocar, olha, Senhor, o seguinte, eu tô com todos esses problemas e eu sozinha não consigo entender o que eu sou hoje, o que eu preciso fazer. E aí eu vou tentando entender e ele joga aquela luz forte sobre mim e aí eu vou seguindo o caminho que eu preciso seguir. Então, amadureça suas ideias. Não seja impulsivo. Na verdade, seja impulsivo, mas não pra tudo. Seja impulsivo para as coisas que não vão te prejudicar. Decisões pequenas. Quero tomar um sorvete hoje? Vou comprar um sorvete hoje. E pronto, vou ser feliz tomando meu sorvete. Mas decisões grandes, amadureça suas ideias. Entenda quem você é, por favor, antes de simplesmente aceitar aquele sentimento como seu, como parte de você. Porque naquele dia ele está presente, mas amanhã ele pode não estar. Eu tava com essas coisas gritando dentro do meu cérebro. Não segui uma linha única de raciocínio? Não segui. Mas porque esse vídeo ele é sem roteiro. Justamente porque eu quero só colocar pra fora tudo que eu tenho sentido nesses últimos dias. Vai que de repente você precisava ouvir isso antes de tomar alguma decisão. Se eu ajudei, de nada. Curte o vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de me acompanhar nas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!